Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Vamos ler Juízes capítulo 13. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril, nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte. Não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha e ele não me disse como se chamava. Porém ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor dizendo: meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido, e ela lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: sim, sou eu. Então Manoá disse: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: a sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira, não deve beber vinho nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos convidá-lo a ficar conosco, queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei a sua comida, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso. Enquanto Manoá e sua mulher estavam observando, aconteceu que enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: certamente vamos morrer, vimos Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito das nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, e nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Amém. Juízes capítulo 13 é um momento que há uma mudança aí nos inimigos que se levantavam contra a nação de Israel. Até o capítulo 12 a gente viu aí os amorreus, alguns cananeus, mas agora começa a surgir um povo que vai se opor muito ao povo de Deus, que são os filisteus. Então perceba no versículo 1
que os filhos de Israel voltaram a pecar e por isso Deus os entrega nas mãos deste povo, né, dos filisteus. E aí no versículo 2 fala que havia uma família ali, um homem chamado de Manoá, e a mulher dele era estéril, e há mais uma aparição do anjo do Senhor aqui no livro de Juízes. O anjo do Senhor aparece à mulher e diz para ela que ainda que ela fosse estéril, Deus faria um milagre na vida dela, e ela daria à luz um filho, e este filho deveria ser consagrado, a palavra nazireu é consagrado a Deus desde o ventre da mãe, porque através dele Deus começaria a livrar Israel do poder dos filisteus. Assim está no versículo 5. Então perceba aqui no capítulo 13 de Juízes, uma intervenção de Deus sobrenatural para libertar Israel dos seus inimigos. Irmãos, Deus realmente nos fez para desfrutar da presença dele, para uma vida plena, para uma vida debaixo da sua paz, debaixo dos seus planos, debaixo do seu propósito. Mas quando nós começamos a desobedecer ao Senhor, realmente há níveis de opressão que vão vir contra nós. Então os filisteus, eles simbolizam muito esses ataques, essas investidas do inimigo. E não só quando a gente peca contra Deus, na verdade a Bíblia diz que Satanás, ele anda ao nosso derredor procurando brechas para vir realmente se opor a nós, nos acusar, nos paralisar de várias maneiras. Então a batalha espiritual é uma batalha real, e temos aprendido muito sobre batalha espiritual meditando aqui em Juízes. O capítulo 13 então nos mostra essa intervenção sobrenatural de Deus, dando um filho para ser consagrado para um casal temente a Deus. A gente vê aqui no livro de Juízes, mesmo os juízes que Deus ungia e usava, a gente não percebe muito vida piedosa, vida de oração consagrada. Agora Deus aqui, ele vem mais uma vez, intervém de uma maneira sobrenatural, mas ele mostra para este casal que o filho que eles teriam deveria ser consagrado ao Senhor, porque esse é o desejo de Deus, que todos nós sejamos consagrados ao Senhor. Mas no chamado específico na vida de Sansão, a consagração ela era indispensável. Se ele pecasse contra Deus, isso de alguma forma estaria obstruindo o chamado dele, como a gente conhece a história de Sansão, e a gente aprende tanto com os erros dele. Mas vamos ver esse começo aqui sobrenatural. Irmãos, primeiro assim, uma mulher estéril, Deus é poderoso para reverter esse quadro de esterilidade. Quantos homens de Deus nasceram em situações assim na Bíblia, não é? Deus visitou ali Abraão e Sara, Deus visitou o próprio Isaac e Rebeca também. Mulheres como Ana, em 1 Samuel, mostra para nós que não há nada estéril na nossa vida que Deus não possa fazer um milagre, que Deus não possa curar, que Deus não possa transformar. Então o anjo do Senhor aqui visita este casal. Na verdade a gente percebe que o anjo aparece para a mulher, né? Talvez ela estava mais sensível a Deus, mais disposta a crer. Mas a mulher de Manoá, por ser uma mulher sábia, ela corre e conta para o marido: olha, um anjo apareceu, o anjo do Senhor, e ele me falou que eu vou ficar grávida e que o filho deve ser consagrado ao Senhor. Manoá, esse marido aí, ficou tão impactado, e ele falou: eu vou orar, eu quero que o Senhor apareça mais uma vez, que esse homem de Deus apareça mais uma vez. Talvez eles pensaram que era um profeta, um anjo, para eles era algo muito novo, como para nós ainda é uma manifestação de Deus bem diferente, porque quando aparece a palavra anjo do Senhor no Antigo Testamento, com letra maiúscula, geralmente está falando de uma aparição do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus, antes dele vir como homem. Então é uma teofania, Deus apareceu ali através daquela figura aparentemente humana, a ponto de que Manoá ora. A gente vê aí então esse homem orando, versículo de número 8, Manoá orou e pediu a Deus que o homem de Deus viesse outra vez para ensinar o que fazer com o menino. Ou Manoá estava mesmo com dúvida, querendo saber,
ou ele queria uma confirmação, né? Porque o anjo, quando chegou, falou assim: olha, o que é para fazer com o menino eu já disse. E o anjo repete a mesma mensagem. Às vezes nós precisamos de confirmações de Deus para saber que Ele realmente está ao nosso lado, que Ele realmente está falando conosco, que realmente nós estamos debaixo do propósito de Deus. Então, Sansão nasce nesse contexto, num contexto tão difícil, onde os inimigos estavam ali ao redor. Interessante que os cananeus, os amonitas, eles eram muito violentos. Os filisteus já não tinham essa característica. Os filisteus tentavam se infiltrar na nação de Israel através de casamentos e através do comércio. Então é aquele tipo de infiltração do inimigo através das suas influências, da sua cultura. Era um momento muito delicado. E Deus levanta um homem debaixo de uma unção, irmãos, que é espetacular, é algo assim fora do comum. Toda unção de Deus, ela é sobrenatural, ela é fora do comum. Mas Sansão, Deus disse que ele teria marcas muito específicas, que nós vamos ver nesses próximos capítulos. Mas hoje, para a gente enfatizar aqui o capítulo 13, a gente percebe algumas coisas muito especiais do nascimento de Sansão. Primeiro, ele nasceu fruto de uma ação sobrenatural de Deus. Segundo, ele precisava ser consagrado a Deus. A mãe dele, ela já não poderia tomar vinho, nenhuma bebida forte, ela não poderia já se contaminar. Por quê, irmãos? Porque mesmo na concepção, ali já tem uma vida humana. A mulher, quando está grávida, desde o primeiro dia da concepção, já há uma vida humana. Então, ela não poderia se contaminar, porque já havia no ventre dela um homem separado para a glória de Deus, um homem separado para a obra de Deus. Então, ela já não deveria fazer aquilo que Sansão também não deveria fazer. Foi muito claro a direção aí do anjo. O voto de Nazireu, ele foi dado na Bíblia, era um chamado específico que Deus trazia para alguns no meio do povo de Israel. Ele não deveria, a pessoa que fazia esse voto, ele não poderia beber bebida forte, ele não poderia tocar em nenhum animal morto, nenhum cadáver, e ele também não poderia cortar o seu cabelo durante o tempo do voto. Então há pessoas que fizeram esse voto de Nazireu durante anos específicos, mas Deus falou para este casal que Sansão deveria ser Nazireu a vida inteira. Então ele deveria ser um homem consagrado. A unção de Deus na vida de Sansão estava condicionada à sua consagração, e a consagração, ela mostra o nosso temor a Deus, a nossa dependência de Deus, ela mostra a nossa consciência de que nós realmente pertencemos a Deus, e Deus, o Deus único e verdadeiro, Ele é santo. Então quem quer andar com Deus e ser usado por Deus, precisa compreender que é impossível fazer a vontade de Deus plenamente sem santificação. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora, eu digo fazer a vontade de Deus plenamente, porque às vezes durante um tempo as pessoas conseguem, pela misericórdia de Deus, Deus até as usa, mas elas estão sendo reprovadas por Deus, e Deus vai realmente tirando esta mão da graça, do favor, do poder dele sobre a vida das pessoas. Irmãos, a unção, ela é recebida pela graça, mas nós precisamos conservar a unção numa vida de santidade. Nós devemos preservar o nosso coração puro, nós precisamos preservar as nossas motivações. A santificação é um chamado que nós não podemos jamais duvidar. A Bíblia diz isso: ninguém vos engane, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. O que planta na carne colherá destruição. É o que Gálatas, o Espírito Santo fala através de Paulo, escrevendo aos Gálatas: mas aquele que semeia no Espírito colherá vida eterna. Sansão recebeu a unção, foi separado desde o ventre materno, e Deus o gerou com um propósito. Qual era o propósito de Deus na vida de Sansão? Destruir os inimigos que se levantavam contra o propósito de Deus. Seu chamado de Deus na vida de cada um de nós é viver uma vida consagrada para Deus, é viver uma vida que realmente destrói as obras do inimigo, uma vida de santidade. O chamado de Sansão é o chamado de cada um de nós. Nós não teremos a força que Sansão teve, porque foi uma unção específica, mas Deus quer nos dar força espiritual, força emocional, para vencer os inimigos, para vencer a carne,
para superar as dificuldades, as batalhas da vida. A Bíblia diz isso lá em 1 João: jovens, vocês são fortes, porque a palavra de Deus tem permanecido em vocês, e vocês têm vencido o maligno. Você foi gerado, talvez não de uma maneira tão sobrenatural como Sansão, que nasceu debaixo aí de uma cura milagrosa, porque a mãe dele era estéril, mas todos nós nascemos por causa de um milagre de Deus. O nascimento de cada criança é um milagre de Deus. Você nasceu por um milagre, você nasceu para ser consagrado para Deus, e nós nascemos para destruir as obras do inimigo, para viver uma vida debaixo do propósito de Deus, da vontade de Deus. Há um chamado de Deus na vida de cada um de nós. Os pais de Sansão entenderam isso e fizeram aquilo que o anjo do Senhor orientou. Eles perguntaram o nome do anjo, porque eles queriam saber, e o anjo diz: por que pergunta o meu nome? Era natural, né? Você recebe uma visita estranha, diferente, o nome revela muito da identidade, e ele diz: por que você pergunta o meu nome se este nome é maravilhoso? E é um dos nomes do Senhor Jesus que aparece profetizado na antiga aliança. O nome dele será Maravilhoso Conselheiro, na verdade, Deus Forte, Príncipe da Paz. Então, Pai da eternidade. Então nós cremos que aqui realmente era uma aparição do próprio Deus. Eles ficam impactados, e aí o Manoá diz: nós vamos morrer porque nós tivemos uma visão do próprio Deus. E ele percebeu que realmente era um anjo de Deus, quando ele vai fazer um sacrifício e o anjo sobe junto com a chama de fogo, uma coisa sobrenatural diante dos seus olhos. E a mulher, mais uma vez sábia, perceba a sabedoria dessa mulher. Ela recebe a visita do anjo, conta para o marido. Na segunda vez o anjo veio até ela vai lá, chama o marido, e agora ela tem uma palavra de sabedoria sobre esse marido. O marido diz: nós vamos morrer. Ela falou: meu filho, se a gente fosse morrer, Deus não teria nos revelado tudo isso. Deus já... Então, amado, nós às vezes precisamos disso, sabe? De receber essa palavra de sabedoria e de ser sábios diante do Senhor, não viver debaixo de medos, de superstições. Então a gente vê claramente aqui o chamado de Deus na vida de Sansão, que envolve a família é envolvida com o chamado. Por isso nós precisamos sempre entender que Deus quer tratar nossos relacionamentos familiares, vivendo em paz, liberando perdão para aquelas coisas que às vezes desgastam a família. A família de Sansão foi chamada, foi separada para gerar este menino que Deus abençoou. O versículo 24 diz: a mulher deu à luz um filho e deu o nome de Sansão. O nome de Sansão é a palavra hebraica sol, ou seja, ele nasceu para ser realmente alguém que pudesse viver resplandecendo a luz de Deus. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o versículo 25 diz: e o Espírito do Senhor começou a agir nele, naquela geografia onde ele estava. Irmãos, não importa os inimigos, não importa a geografia, não importa até mesmo as nossas limitações. A gente vê aqui as limitações dessa família de compreender o processo de Deus. Deus nos chamou para esta hora, para vivermos uma vida consagrada, para vencer os inimigos, para cumprir o seu propósito. E nós vamos ver que Sansão foi usado por Deus, mas também mostrou falhas e debilidades de caráter muito sérias, que estão escritas para nos ensinar, para que a gente possa aprender a temer o Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor nos gerou para o teu louvor, para a tua glória. Obrigado, ó Deus, porque nós nascemos de forma sobrenatural, nós nascemos com um propósito. A tua palavra diz, Deus, que o Senhor nos fez para o louvor da sua glória. Cada ser vivo, cada ser humano nasceu para glorificar o Senhor. Nós oramos, Pai, para que através dessa palavra nós possamos renovar a nossa consagração a uma vida na Tua presença, uma vida, ó Deus, de santificação diária. E também o Senhor nos lembre a cada dia que o Senhor nos gerou para vencer a carne, para vencer as obras do inimigo, para destruir as obras do diabo. Que nós possamos, ó Deus, nos consagrar a cada dia e cumprir o Teu chamado, viver plenamente para a Tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.